Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o seu dia? Está abençoado? Que coisa boa, irmãos. Então vamos na nossa tarefa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 e o capítulo 28 de Isaías. Capítulo 27 e capítulo 28. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pela maravilha de dia que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Senhor. Agora recebe a nossa gratidão, recebe a nossa alegria, e agora nós pedimos também que o Teu Espírito Santo fale poderosamente nas nossas vidas, mais esta vez. Louvado seja o Teu nome, recebe a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, que seja como uma terra fértil preparada para receber a boa semente da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, te damos toda a honra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, queridos e queridas, que a graça de Deus seja, derramada sobre nós. Irmãos, hoje no capítulo 27, nós vimos o Deus falando do livramento que será dado, ou que seria dado ao povo de Israel. Nós começamos então com a vitória de Deus sobre os inimigos e a restauração do povo de Israel. Israel, irmãos, é um povo querido de Deus, um povo escolhido do Senhor. Hoje somos Israel de Deus pela fé. Se nós temos Cristo, se nós recebemos Cristo no nosso coração, temos em nós a graça de podermos dizer que somos Israel de Deus. Mas olha bem, essa nação é uma nação, irmãos, que viveu e vive debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, e não é a primeira vez, aqui no texto que estamos lendo, que Deus restaura Israel. Na verdade, Deus restaura, e o mesmo Deus que restaura é o Deus também que julga, é o Deus que pune. A grande lição do livro de a grande lição do livro de Isaías é exatamente por apresentar um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, mas um Deus que julga, é um Deus que não faz vista grossa para o meu pecado, para o seu pecado e para o nosso pecado, Então aqui a gente encontra do versículo 1 ao 6, a vitória sobre os inimigos de Israel e a restauração de Israel. Quando o texto vai falar para nós a vitória sobre o Leviatã, os irmãos leram aí, em algumas traduções é traduzido como dragão. Na verdade, isso era um ser mítico que representava o mal. Então, quando está dizendo aqui que o Senhor com a sua espada vai vencer o Leviatã, está falando que vai vencer o mal. Oh, meus irmãos, e não é que o mal é o grande problema da raça humana? Não é verdade? Lembra lá? Deus falou para Adão que Adão não poderia comer de uma determinada árvore, porque no dia que dela ele comesse, ele morreria. E foi exatamente da árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem meteu a mão e comeu. Engraçado que o judaísmo tem uma explicação tão boa para essa questão do mal no mundo. O que o judaísmo entende, o que o judaísmo ensina? Que Deus fez o homem bom, fez o homem do bem. O homem era totalmente do bem. Obrigado, irmão Anderson. O homem que Deus fez lá no jardim do Éden, do pó da terra, e depois soprou o espírito de vida naquele homem, aquele homem, irmãos, era puro, não tinha maldade nenhuma, nenhum mal dentro daquele homem, mas havia uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou, não come dela, no dia que você comer dela, você morre. Ou seja, Deus colocou o espírito dele no homem, fez o homem bom, fez o homem à imagem e à semelhança de Deus, diz a palavra. Então o homem era puro e perfeito até o momento que ele conheceu o mal comendo daquela árvore e desobedecendo a Deus. Então, o que o judaísmo ensina? Que o mal, ele não foi colocado dentro do homem por Deus. O mal veio de fora. O homem era só bom. Ele só tinha que obedecer e não comer daquela árvore para ele continuar igual Deus o havia criado. Então o homem, irmãos, começou a sua caminhada em desobediência, conhecendo o mal. Ou seja, o bem estava dentro do homem, o mal estava fora. Deus não colocou o mal dentro do homem. O homem que procurou daquela forma na hora do pecado, fazer com que o mal fizesse parte dele, e hoje o mal faz parte da raça humana, não tem jeito de fugir.
Então, quando essa palavra diz para nós aí, naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, sua grande espada, vai castigar o Leviatã, a serpente veloz, a serpente deslizante, está fazendo, essa aqui é uma referência que Deus vai vencer o mal, né, o mal que aflige a humanidade, e em consequência disso, o texto vai falar da restauração de Israel, que vai frutificar e vai trazer bênçãos para todas as nações da terra, não é? Olha o versículo 6, dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face da terra. Está vendo, irmãos? O Senhor vence o mal sobre Israel e dá condições para que Israel possa ser restaurado de tal forma, frutificar e abençoar todas as nações da terra. Depois do versículo 7 ao versículo 11, nós vamos ver esses versículos falando de julgamento e purificação de Israel. Nota bem, feriu ele como feriu aqueles que o feriram? Matou ele como matou os que por ele foram mortos? Isso você vê que isso aqui é uma pergunta. Deus não está afirmando, Ele está perguntando, né? Isso aí Deus está então levantando uma questão de julgamento com relação a Israel, e vai dizendo, com medida contendeste com ela quando a rejeitaste, ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste, por causa disso a iniquidade de Jacó será expiada, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Está vendo? Remoção de pecado é purificação. Eu acabei de ler aqui o versículo 9 para os irmãos. Então aqui Deus está falando, irmãos, de julgamento e está falando de purificação. Porém, fica claro também nesses versículos até o versículo 11, que a purificação envolve a destruição de altares e a volta da adoração para a cidade forte, no caso, ser destruída. Olha bem, verso 9, por causa disso a iniquidade de Jacó será expiada, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado. 2 pontos, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, reduzidas a pedaços a postes sagrados e aos altares do incenso, não poderão mais ficar de pé. Irmãos, purificação exige limpeza, né? Exige limpeza. Então esse texto está dizendo aqui que o Senhor vai trabalhar de tal maneira a restauração de Israel, mas isso envolve a purificação dos altares, derrubar os altares idólatras, sabia? Ô irmão, na nossa vida não pode ter altares idólatras, no meu coração, nem no seu, nem na nossa vida, tá bom? Por exemplo, às vezes eu vejo como o crente às vezes não vigia com relação aos altares idólatras e as idolatrias que o mundo traz para nós, e a gente acaba recebendo e aceitando essas coisas. Existem momentos na vida do crente que ele precisa muito de ter profundidade na palavra de Deus. Eu vejo 2 momentos que me preocupam. Quando eu vejo um crente, por exemplo, escrevendo cartas ou mensagens para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o filho que já morreram. Você já viu isso na internet, no Facebook? Quem já viu, levanta a mão. Irmãos, isso é uma tremenda idolatria. Tem crente que escreve mensagem para o pai. Tem também? Aí eu não sabia não. Eu vejo crente aqui dessa igreja, de outras também, mas eu me preocupo. Por que eu preocupo? Qual o respaldo bíblico para eu escrever uma mensagem no Facebook para o meu pai ou para minha mãe? Mas tem gente que escreve, pai, hoje está fazendo tanto tempo que o senhor não está mais. Gente, que coisa! Você já viu? Quem já viu, levanta a mãozinha aí. Irmãos, isso é sério. Hebreus não diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quem morreu, morreu. Minha mãe morreu 2014, já era. O corpo dela já sumiu lá naquele cemitério.
E o espírito dela, pela Bíblia, volta para Deus, o corpo volta para o pó de onde ele veio, e o espírito volta para Deus que o criou. Todos os mortos, desde a fundação do mundo até hoje, tirando Enoque, tirando Elias, tirando Moisés, que o corpo dele não foi achado, irmãos, todos, e Jesus, é claro, né? Claro, não pode esquecer de Jesus, que ressuscitou, foi para a glória. Irmãos, todos eles morreram, estão aguardando o juízo final, onde vivos e mortos serão julgados. Então, quando eu vejo lá, irmão, crente escrevendo para o marido, meu Deus, eu preocupo, eu falo, gente, isso é necromancia, consultar os mortos, irmãos, conversar com o morto. Se você não conhece isso na Bíblia, você é um pecado terrível, é uma idolatria tremenda, mas tem gente que faz isso, manda mensagem para o pai, para a mãe, para o filho, lembrando. Por quê, irmão? Por que manda mensagem? Porque quando você escreve assim, pai, tem tantos anos o senhor está falando com o morto, ou a mãe, não importa, o irmão, a irmã. Querido, se você perdeu o pai, se você perdeu a mãe, se você perdeu um parente, já era, não incomoda mais, não mexe não, você está mexendo com o demônio, porque quando você fala assim, teu pai não vai te ouvir nunca, nem tua mãe, e nem a pessoa que morreu. Demônio vai ouvir e vai começar a possuir tua mente, teu coração. Irmãos, o que tem de crente perturbado dentro de igreja, porque eles estão mexendo com necromancia e outras idolatrias mais, sem se dar conta, porque não consegue firmar na Bíblia, nem firmar na palavra. Não é assim que funciona, irmãos? Uma outra questão também é o dia de ontem. Como eu me preocupo com o dia de ontem. O que se comemorou ontem mesmo? Pois é, irmão, não existe dia dos namorados. Existe o dia de um santo, chamado São Valentim, e o Santo Antônio. A história do dia dos namorados é essa. No mundo todo, na maior parte do mundo, é o São Valentim. Então, quem no dia do namorado tira uma foto, feliz dia do namorado, querido, você está buscando a bênção do São Valentim, que é o Valentine's Day, conhecido nos Estados Unidos. A raiz disso é idolatria. Depois chegou no Brasil. Por que eles colocaram no dia de ontem e não pôs hoje? Hoje é o dia de quê? 13 de junho, dia de quê? Santo Antônio, santo casamenteiro. Para os crentes entrar na jogada, colocaram ontem, não hoje. Existe tantas coisas no reino espiritual que a gente às vezes faz. Não sei, eu não posto, nunca dei presente para minha esposa, dia dos namorados, porque a gente sabe que esse dia é um dia idólatra para arrebentar, história por trás, e sem contar que a raiz disso é pagã. Depois a Igreja Católica casou isso com São Valentim, Santo Valentim, que é o Valentine's Day nos Estados Unidos, e aí virou um comércio terrível, e o Brasil juntou com o dia de ontem para funcionar perto do dia do santo casamenteiro, que é hoje. Ô irmãos, a gente precisa conhecer, e os crentes postam foto, e os pastores lá, até os pastores, irmão, estou falando sério, eles fazem aquela coisa, chama a mulher para comer junto. Irmão, você está procurando a bênção de um santo para o teu casamento, e depois quando tiver tudo ruim, eu estou à disposição para te ajudar, mas só que nós vamos ter um problemão, porque você está chamando para a tua vida conjugal, para o teu namoro, para o teu relacionamento, um santo, a bênção de um santo. Se você crê que santo abençoa, louvado seja Deus, segue no teu caminho, né? Oh, queridos, está vendo por que eu estou te falando isso? É porque eu só estou falando duas datas, duas situações, na verdade, em que os crentes não vigiam, né? E pode ver, os relacionamentos, a maioria das vezes não vão bem, não busca a bênção de Deus. Ah, pastor, mas é uma festa muito boa. É boa para o comércio vende para caramba. Você sabia que no dia dos namorados é difícil você achar um lugarzinho num restaurantezinho? É, não é? Está tudo lotado, irmão, você não acha, nem para comer o churrasquinho lá na rua, lá sem conta, é dia de comércio. Porque o que aconteceu? Virou comércio. A história, Estados Unidos, por exemplo, a Hallmark, que é H-A-A-A, Mark,
é uma das maiores empresas de cartões, essas coisas, depois passou para o mundo virtual. Hoje ela é dona de um canal de TV, Hallmark, já ouviu falar nesse canal? É o que mais divulgou o Dia dos Namorados, no início da história do Dia dos Namorados. Virou comércio, é só para vender. Mas aí tem que linkar aquilo com alguma coisa importante que envolve família, para vender adoidado. É igual o Dia das Mães e Dia dos Pais. Já notou? Não tem nada de santo envolvido não, agora não, tá, irmãos? Mas já notou que Dia das Mães e Dia do Pai virou um dia de quê? Comércio terrível, irmãos, vende demais da conta. O cara quer dar alguma coisa para a mamãe, quer dar alguma coisa para o papai. Então, eu só estou falando para os irmãos assim, o link do paganismo com a fé. E chegou o dia de ontem, né? O dia de ontem, a gente não comemora, não faz evento aqui na igreja. A maioria das igrejas, na verdade, leva isso muito a sério, porque sabemos a raiz de onde vem, e é uma prática que a gente precisa tomar cuidado, para não trazer para dentro do teu relacionamento a maldição, ao invés da bênção. Estou te falando isso, porque o caso, a nossa questão aqui, é o Senhor Deus julgar a nação de Israel, e esse julgamento e purificação envolver a destruição de altares. Então é preciso, irmão, para eu me purificar, eu tenho que derrubar altares. Para você se purificar, você tem que derrubar altares. Quais os ídolos que você tem? Né? Falei do papai do morto, né? Do nosso parente morto que a gente idolatra lá, e falei do dia de ontem, só 2 aspectos. Mas você precisa fazer uma varredura na tua vida, no teu coração, e começar a descobrir onde tem altares construídos para outros deuses que não Deus, para que eu possa pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para começar a derrubar esses altares. É assim que a gente vai nos purificando a mente, o coração, purificando pela palavra. Amém, queridos? Purificando pela palavra. Onde você tirou isso, pastor? Acabei de ler para você aqui, do 7 a 11, que Deus falou que ia julgar e purificar Israel, mas isso envolvia destruir os altares que eram construídos a outros deuses. Então a gente precisa fazer essa limpeza, começar, né, a desconstruir, a derrubar, a destruir altares que porventura tenham na nossa vida, na nossa mente e tenha no nosso coração. Logo em seguida, nós vamos ver a reunião do povo perverso no versículo 12 e 13. O que nós encontramos no 27, 12 e 13, que são os 2 últimos versículos, né? Aqui está prometendo reunir seu povo disperso desde o Eufrates até o Egito, e uma grande trombeta e anunciar a reunião final dos exilados que retornarão a Jerusalém para adorar a Deus. Olha, naquele dia, verso 12, o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeirão do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Está vendo? Isso aqui é uma maneira que Deus está dizendo que de um lado do outro, desde o rio Eufrates até o Egito, Ele ia colher o seu povo, como se colhe o trigo, né? Ainda mais, naquele dia uma grande trombeta será tocada, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor em Jerusalém. Isso aqui, irmãos, é uma palavra que a gente pode pegá-la muito bem para dizer do grande evento em que Deus vai reunir o seu povo todo para adorá-lo. Amém, queridos? Né? O Senhor está aí edificando a sua igreja, o Senhor está levantando vidas, está salvando vidas, e nós que estamos na presença do Senhor, precisamos ficar de pé até o dia, amém, queridos? Até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que Ele nos chamar, porque Deus está fazendo essa obra de chamar vidas, chamar pessoas, para que essas pessoas se rendam aos pés de Jesus, aceitem Jesus, né, no seu coração, se sujeitem à mudança, à purificação dos seus atos, né? Aquilo que em nós é pecaminoso, é preciso que o Senhor purifique em nós a nossa mente, nosso comportamento, nossa maneira de negociar, né? Maneira de vender, de comprar, nossa maneira de caminhar pela rua, em todo lugar. É preciso que haja uma purificação, porque estamos vendo pela palavra que isso é uma palavra profética, tanto para aquele tempo quanto para o futuro. O Senhor está edificando a sua igreja. Amém, queridos? O Senhor está adornando a sua noiva, a igreja, que Ele vai buscar. Deus não vai buscar uma igreja, né, uma noiva relaxada, uma noiva suja, uma noiva despreparada. Não, Ele vai buscar uma noiva pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Amém, queridos? E essa noiva é quem? É a igreja. Então, se eu e você
somos este corpo, ou fazemos parte do corpo de Cristo, essa palavra é para nós. A gente precisa disso, de buscar de Deus a graça para a purificação da nossa vida. Olha bem, capítulo 28, ele vai falar uma palavra muito pesada para Efraim, lembrando aos irmãos que o reino de Israel foi dividido em duas partes. Aquela área toda chamada Israel, logo depois que o rei Davi morreu, Salomão assumiu, logo para frente existe uma confusão de quem ia tomar o lugar de Salomão, e o reino de Israel foi dividido. Então ficou assim, irmãos, ó, lá em cima no norte ficou Efraim, e cá embaixo ficou Judá. Então Israel foi dividido em duas partes. Às vezes a gente fala assim, reino do norte, reino do sul, fica mais claro para ainda, porque todos eles na verdade formam o Israel, a nação, porém foi uma nação dividida, logo depois ali da morte do rei Salomão. E aqui Deus está prometendo então um julgamento para a parte lá de cima, né? O reino do norte, que é o reino de Efraim, e ele adverte por causa da sua arrogância e por causa da embriaguez. Aqui fica claro para nós, irmãos, que o reino do norte estava tão embriagado, mas na frente nós vamos ver isso, que até os sacerdotes viviam bêbados. Eles até confundiam os profetas, os sacerdotes, confundiam as visões com os delírios que o álcool, que a bebida provoca. Tamanho distanciamento de Deus. Então nós, servos de Deus, eu, você, a gente tem que viver da maneira mais sóbria possível, para que a gente possa glorificar a Deus e discernir a voz de Deus. Uma pessoa que vive em delírio, que vive bêbado, como aqui está dizendo, essa pessoa não tem condições, irmãos, de conduzir a própria vida e nem conduzir a casa de Deus. Então aqui o Senhor vai denunciar e advertir a Efraim, do versículo 1 ao 4, por causa da sua arrogância e por causa da sua embriaguez. Por isso que diz o versículo 1, ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, misericórdia, irmãos, olha para você ver, cujo glorioso adorno é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos pelo vinho. Meu Deus, os vencidos pelos vinhos, os caras já era mesmo alcoólatra. Efraim, tá, irmãos, o reino do norte, lembra lá, o reino de cima. Na verdade, o reino de baixo, o Judá, sempre foi melhorzinho um pouquinho do que o reino do norte. Não que tenha sido perfeito, né? Cristo veio daí, né? Dessa parte, da parte da Judéia. Então, de tudo por tudo, o lado do sul foi mais abençoado. Porém, aqui a gente vê, irmãos, olha que coisa terrível o nível que chega, né? E a sua gloriosa beleza vai desvanecer rapidamente como uma flor que murcha ou como um figo precoce que rapidamente é consumido. Aqui chega a dizer que é como aquele figo. Já imaginou quando você está numa plantação que só tem uma fruta? Rapidão aquilo acaba. Quando você está numa plantação que é um mundo de plantação, você vai colher, você vai pegar, você vai levar para casa, vai comer. E aqui está deixando claro que assim é Efraim, será consumido muito rapidamente por causa da sua iniquidade. Agora, seguindo, do verso 5 ao 13, nós vamos encontrar o que? Deus sendo a verdadeira coroa e o julgamento dos sacerdotes e dos profetas. É aqui que o Senhor vai lançar uma palavra muito pesada para os sacerdotes e para os profetas, irmãos. Por quê? Porque, na verdade, esses profetas e sacerdotes, como eu disse, estavam tão entregados ao vinho e embriagados, que eles sequer eram capazes de discernir entre um sonho, entre uma visão, entre o que Deus dizia e o que Deus não dizia. Então aqui o Senhor se levanta contra ele, né? Olha o estado corrompido desses líderes, verso 7. Também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte eles se desencaminham. Olha bem, irmãos, os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte e são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Está vendo? Andam errados na visão e tropeçam no juízo. O que os irmãos entendem disso? Bêbado, literalmente bêbado, irmãos. O nível que chegou. Queridos, olha, vamos ser sinceros, hoje também nós temos encontrado muitos líderes que andam errantes por aí, cujos testemunhos
só distanciam as pessoas de Deus. Todas as semanas chega alguém para mim e vem dizer das decepções com líderes religiosos. Estão desencaminhados, irmãos. Nem todos eles estão como estava aqui, bêbado, de bebida alcoólica, mas estão desencaminhados na palavra. Já não valorizam a sã doutrina, já não valorizam os ensinos da Bíblia Sagrada, já não valorizam a palavra de Deus que fala de purificação, de santidade, de vida eterna. Já não se ouve mais isso. Os líderes não estão exatamente bêbados ou embebecidos pela bebida alcoólica, mas estão de certa forma contaminados, irmãos, contaminados com uma religião fraca e vazia de Deus. Uma religião fraca e vazia de Deus, uma caminhada com o Senhor, onde a gente só quer bens materiais, onde a gente não quer buscar a verdadeira transformação da vida, da alma. Domingo passado eu repeti isso, e sempre que possível eu tenho falado, quantas pessoas dentro da igreja, caminhando com o Senhor, sofrendo terrivelmente problemas emocionais, porque elas são frustradas com falsas promessas de cura, falsas promessas de prosperidade financeira, falsas promessas que vai dar tudo certo, quando na verdade o puro evangelho, o verdadeiro evangelho, irmãos, não nos garante que vai ter cura física, que vai ter isso, vai ter aquilo. Que nos garante é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? O resto é consequência. Se Deus curar a minha doença, curar a sua, louvado seja Deus, amém, queridos? Se Deus te der aquele emprego dos sonhos, aquela vida financeira que você busca e sonha, louvado seja Deus. Meu querido, que coisa boa se Deus te fizer essas coisas. Eu vou ficar muito feliz se Deus te prosperar, se Deus te abençoar. Mas isso é só uma pequena parte do que nos espera no céu, na glória. Amém, queridos? Né? A glória que se tem aqui não se compara com a glória do céu. Esta é a essência do evangelho, é a verdadeira promessa do Senhor, que é nos resgatar e nos salvar. É essa a mensagem do evangelho, irmãos. Porém, muitos dos nossos líderes queridos estão embebedados, embebecidos, e já não conseguem também não discernir entre a visão e entre o juízo. Visão e juízo. O que é juízo? Aqui na palavra está dizendo isso no versículo 7. Juízo, irmãos, é julgamento. É julgamento. O mesmo Deus que te pega no colo, que te dá coisas, Ele também julga. Então isto é o evangelho pleno, o evangelho completo. Um Deus que dá coisas, mas um Deus que julga. Um Deus que absolve, né? Quando você está sendo julgado, Ele absolve, mas Ele também condena. Então minhas atitudes podem me fazer condenável diante do Senhor. Eu preciso de alguém, eu preciso de uma ajuda. E quem é a ajuda que vai me absolver? É Jesus. Ele é o Salvador, amém, queridos? Ele é o libertador, Ele é o nosso advogado, é o que nos perdoa. Por isso que a palavra vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem? O Senhor. É preciso que o evangelho seja pregado, mas ele seja completo, tá bom? Depois, versículo 9 ao 10, Deus vai perguntar a quem Ele poderia ensinar o conhecimento, porque Ele está criticando a falta de compreensão espiritual do seu povo. Veja que no versículo 7 e 8, Ele vai condenar os sacerdotes e os profetas, de tão bêbados que estavam, eles não tinham discernimento. Por isso que no 9 e o 10 Ele vai agora dizer, para quem que eu vou ensinar conhecimento? Imagina, irmãos, com todo respeito, se os pastores tiverem tudo bêbado, emborrachado, caindo bêbado por aí, Deus vai ensinar a quem? Que nível que a gente chega? Que nível que Israel chegou? Então é por isso que o versículo 9 a 10, ele vai perguntar, a quem se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender a mensagem? Aí, olha que crítica que Deus faz, ao desmamado e ao arrancado dos seios? Nossa, irmãos, é uma crítica aos líderes religiosos e à nação de Israel, né? Com qual idade que o menino desmama? O menino desmama com quantos anos? O seu desmamou com quanto? Então vamos pôr lá 1 ano e meio. Ele está perguntando aqui, a quem que eu vou ensinar, já que os líderes estão caindo por aí de bêbado? Eu vou ensinar para o menino de 1 ano e meio? Ou eu vou ensinar daquele que foi arrancado dos seios?
de um bebê. Querido, isso é Deus, nos pegando e falando, que nível que nós estamos para compreender, para que Deus possa nos ensinar as coisas. A gente precisa tirar o foco desse imediatismo de um Deus que só dá coisas e partir para a realidade de um Deus que leva para o céu. Amém, queridos? Amém? É preciso pular um nível aí. Às vezes nós parecemos aquele neném, aquele menino que foi desmamado de 1 mês e meio, de 1 ano e meio, ou aquele menino que foi arrancado dos seios recentemente, de tão pequenininho, de tão fraquinhos espiritualmente nós estamos, porque a gente pensa que Deus é só esse Deus aí, pensa que a nossa vida está limitada só ao que a gente tem para receber aqui. Esquece que existe uma vida eterna nos esperando, muito melhor do que tudo isso que a gente tem na vida aqui. Amém, queridos? Pare e pense na sua vida. Sua vida foi tão boa até hoje para você só querer as coisas que esse mundo dá? A minha não foi tão ruim, mas eu te digo, irmãos, ela não foi tão boa para eu querer pensar que só isso aqui é tudo, não. Então, se você for olhar para a tua vida, você vai ver que se a vida oferece só isso, mais nada. Agora, existe uma vida nos esperando, existe uma eternidade preparada pelo Senhor para cada um de nós, que nada disso lá vai existir, nada dessa luta, nada desse sofrimento. Então a gente precisa desfocar dessas coisas, fazer esse exercício mental e espiritual de entender. Deus aqui está criticando o povo, dizendo, olha, meu Deus, eu vou ensinar para quem? Então quem vai entender a mensagem, né? É por isso que no versículo 11 ao 13, ele vai falar, olha, então eu vou ter que falar a vocês pela boca de estrangeiro. Por quê? Porque aqui dentro do meu povo não tem ninguém que eu possa instruir para falar com o povo. Está todo mundo caído, todo mundo desviado. E é mais ou menos isso, irmão. Se alguém bater na tua porta lá e te pedir um conselho muito sério, você está preparado para dar um conselho de Deus para essa pessoa? Chegar alguém lá com a vida toda torta, desesperado, se alguém chegar lá querendo desistir da vida, irmão, irmã, você está pronta, você está preparada, você está preparado para dar para essa pessoa uma palavra divina, uma palavra do céu, ou você vai desesperar, o que eu faço? E vai ligar para o pastor, não sei para quem, pedir socorro. É isso que Deus está falando aqui para o povo, olha, né? Verso 11, pelo que por lábios de estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo, porque o povo não estava pronto para ouvir. É uma palavra de chamando atenção, não é uma palavra boa. Tem gente que pensa aqui que Deus está falando assim, uma palavra boa, né? Vai mandar gente de fora para falar. Não, está dizendo, olha, eu vou ter que mandar gente vir de fora, porque os sacerdotes, os profetas estão bêbados, eles estão tão ruins, a nação está tão ruim, porque sobra só as crianças desmamadas para que eu possa falar com elas. E desse jeito, é bem verdade, né? Que não é assim que a coisa vai funcionar. Agora, mais para frente, versículo 14 ao 22, é uma advertência aos líderes de Jerusalém. Por isso que eu disse para os irmãos que o livro de Isaías não é um livro muito fácil para você ler e entender. Por quê? Ele oscila. Ao mesmo tempo que ele está falando bênçãos, ele fala de julgamento, fala de punição, volta a falar de bênção. A gurinha mesmo está falando de bênção, agora ele vai falar uma advertência aos líderes de Jerusalém. Lembra que estava falando até agora para Efraim, que é lá em cima, agora ele vai falar para Jerusalém, que está cá no reino de baixo. Então fica uma coisa assim, irmãos, olha, é difícil até mesmo de compreender, por isso que eu tomo nota, eu coloco ali. Os estudos nossos, até um tempo atrás, era assim, eu só colocava essa parte preta aqui, não sei se os irmãos lembram. Agora eu estou colocando mais coisinhas junto, é só por causa da complexidade, para te ajudar a ler, quem quiser ler e acompanhar, né? Então eu estou pegando as porções para ficar mais claro, é um texto muito complicado nesse sentido, tá? Então versículo 14 ao 22, né? Repreendido os líderes de Jerusalém, porque eles foram repreendidos, e severamente repreendidos. Nós vimos lá Deus falando que não tinha nem com quem falar. O que nós vamos encontrar então? Deus vai declarar que colocou uma pedra fundamental em Sião, e essa pedra vai trazer justiça. Olha só como é que diz o verso 16 e 17. Portanto, assim diz o Deus Todo-Poderoso: vede, eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que
Aquele que crê não será confundido. Verso 16 do capítulo 28 é uma profecia messiânica. Esta pedra que está dizendo aqui, olha, assentei em Sião uma pedra provada, está falando do Messias, está falando do Jesus Cristo, que viria muitos anos no futuro ainda ia nascer. Veja que ele está dizendo aqui, olha, né, que colocou essa pedra fundamentada em Sião. E o 18 e 19 vai mostrar para nós o quê? Que o pacto da morte vai ser anulado, está vendo? Quando diz que o pacto da morte vai ser anulado, isso é coisa boa, já é bênção. Olha, colocarei o juízo como linha de medir e a justiça como prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Olha bem, irmãos, está falando aqui, uma saraiva vai varrer o refúgio da mentira. Por isso, irmãos, o crente precisa lutar e clamar a Deus o tempo todo para ele não mentir. Nós precisamos trabalhar no nosso coração, nunca mentir. Amém, queridos? Tem gente que mente, né? Tem gente que mete uma mentirinha aqui, outra ali, não é assim? Né? Não pode, querido. A mentira é uma praga terrível. Aqui está falando que Deus vai varrer o refúgio da mentira. E sem contar lá na frente, né? Jesus vai dizer que o diabo é o que da mentira? Que palavra pesada, né? Pai da mentira. Então a gente sabe que é mentira. E lá ainda vai dizer ainda que o diabo mentiu desde o princípio, porque ele é mentiroso. E ele mentiu para Eva, amém, queridos? A serpente mentiu para Eva. Quando Deus falou, não coma de tal árvore, no dia que você comer você vai morrer. Ela chegou, não é isso. Tipo, Deus mentiu para você, Eva. E a Eva acreditou, né? Na verdade ela acreditou. Então o diabo é mentiroso, irmão. Na verdade você tem que vigiar com o diabo. O diabo é muito mentiroso, tá? Ele mente desde o início, desde o princípio, e vai mentir a vida inteira. Então as propostas do diabo são tudo mentira. Então a gente precisa ter esse cuidado. O crente precisa trabalhar para não mentir. Uma vez, eu fui dar um estudo há muitos anos mesmo, lá para os jovens dessa igreja. E aí eu nem era pastor na época ainda. Aí eu estava falando sobre mentira. Aí uma irmã pegou e falou que eu falei assim, olha, existem umas mentiras que a gente fala e não precisa de mentir. Tipo, quando alguém te liga te procurando na sua casa, tem gente que mente. Na época do telefone fixo, você lembra do telefone fixo? Agora não, agora tem celular, né? Agora a mentira é mais direta, agora a pessoa mente sozinha, não é, né? Mas naquela época, atendia o telefone, tinha gente que falava, não fala que eu estou não, viu? Aí o outro ia e falava, fulano não está não. Ô gente, por que mentir se você está, você falar que não está? Aí eu pregando lá no dia, né, eu falando sobre isso, aí eu falei que essa é uma mentira terrível, que às vezes no trabalho as pessoas fazem, o telefone toca, a pessoa fala, o patrão fala, não fala que eu estou não. Aí o crente vai e fala, não, ele não está não. Aí a irmã perguntou, o que eu devo fazer então, irmão de Gá? Falei, fala a verdade. Fala que ele está, mas não pode atender. Não é verdade, irmãos? Você é obrigado a me atender quando eu te ligar? Não. Se eu ligar para você, o teu esposo, teu pai, tua mãe atender, você estiver lá, não precisa mentir e falar que você não está. Avisa, olha, ele está, mas ele não pode te atender. Eu não vou ficar com raiva, irmão, nem um pouco, não pode. Hoje em dia, irmão, não existe isso muito de ligar, né? A gente manda uma mensagem e tal. Mas vocês estão entendendo que a gente às vezes constrói uma vida na mentira, sabendo que o diabo é o pai da mentira, que Deus odeia a mentira, e fica mentindo à toa. Ou se você não veio na igreja porque você estava com preguiça, estava dormindo, no dia que a gente te encontrar e perguntar, irmão, mas eu não te vi, que dia? Não inventa doença, né? Não inventa. Eu já teve tempos aí que eu até brincava, fulano matou tanta gente da família, vai acabar esquecendo e se matando, porque antigamente tinha muito isso. Ah, porque eu não posso, que morreu fulano. Oh meu Deus do céu, para que mentir? Então a gente precisa trabalhar a purificação do nosso coração, com mais sinceridade possível, irmãos. Quando a gente é sincero com Deus, com os irmãos, Deus nos abençoa. Amém, queridos? Amém? Deus nos abençoa, mas é preciso entender, isso faz parte do processo de purificação e Deus trabalha isso em nós, tá bom? Então você vê aí, né, que ele vai falar que o pacto da morte foi anulado. A vossa aliança com a morte, verso 18, será anulada. E o vosso acordo com o inferno, olha que lindo, irmãos, estou lendo o verso 18, eu vou até repetir aqui para você ver, olha, a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá.
Isso é uma promessa para Israel e é uma promessa para mim e para você. Quando a gente define na vida, eu quero Deus e eu vou purificar a minha vida, começar purificando a mente, os pensamentos. Pensamento, irmão, é uma pena que a gente não pode parar aqui, senão nós vamos ficar aqui 2 horas falando. Mas, irmão, pensamento é uma oficina do diabo. Todo ser humano normal sabe o que o pastor está falando aqui na frente. Agora, quem não é normal é diferente, né, irmão? Quem não é normal, não pensa, fica lá parado. Mas todo ser humano normal sabe que isso aqui é uma oficina tremendamente usada pelo diabo para tudo quanto é coisa mal. Quando você não está pensando mal para os outros, você pensa mal para você. É incrível. Então, por que é assim, irmãos? Porque Deus nos colocou aqui no mundo e o Adão e Eva foram lá e pecaram e o mal entrou no mundo. O mal entrou onde? Em mim, entrou em você, e hoje a gente tem essa luta terrível contra o mal. A mente, irmãos, ela é muito má. Então você trabalhar a tua mente, para a tua mente se tornar uma mente santa, que pensa no que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que espera com paciência em Deus, que está ali de contínuo, é a melhor coisa que você pode fazer, porque é aqui que começa, é aqui que a gente começa a maquinar o bem, mas aqui também começa a maquinar o mal, né? Eu acho muito bonito que o primeiro assassinato que teve na Bíblia foi o de Abel. 2 irmãos ali, Caim e Abel. Caim vai e mata Abel. E é incrível que Deus vai e chama Abel, conversa com ele. Porque quando a oferta de Abel foi recebida por Deus, Deus aceitou. E quando Deus rejeitou a oferta do irmão dele, Caim, o inimigo entrou no coração de Caim, e Caim já transfigurou, e ali Deus começa a tratar com ele, e Deus ainda avisa para ele: Caim, Caim, o pecado jaz à porta, mas tu deves dominar sobre ele. Deus falou com ele: Caim, Caim, o pecado está aí, mas você tem que dominar. Deus não fala mais nada além de dominar. Então, irmãos, é um exercício meio de dominação. O mal bate na minha mente, o mal bate na tua mente, o tempo todo ele vai dar batendo, e você tem que dominar. É você que tem que fechar a porta e falar: aqui o mal não vai entrar, na minha mente não vai, no meu coração não vai, porque é aí que parte, irmão. É por isso que tem muita gente nos púlpitos das igrejas, que aqui em cima eles são muito bons, aqui em cima eles são excelentes, mas quando desce daí para casa, a mente está toda poluída, toda má, toda cheia de iniquidade, e a gente não conhece ninguém, irmãos, olhando por fora, não é? A gente não conhece ninguém olhando por fora. Você pode olhar uma pessoa por fora toda mal arrumada, mas ela pode ser uma pessoa excelente por dentro. E você pode ver uma pessoa muito bem arrumada por fora, e por dentro ela pode ser uma podridão. É o que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. O que é sepulcro? Sepulcro é o lugar onde enterrava as pessoas. Em geral, naquela época, era até furada em rocha, em geral, a maioria das vezes. Ou seja, aquilo é tudo cheio de cal. O cal, irmãos, é bonitinho, é branquinho, igual isso aqui assim, ó. Então, na verdade, ele está falando: ó, vocês são como sepulcro caiado, ou seja, está tudo branquinho, bonitinho por fora, mas por dentro é cheio de podridão. Deus estava fazendo uma crítica terrível. Então, irmãos, é isso que o Senhor busca trabalhar em mim, é isso que Ele busca trabalhar em você. Esse é o trabalho de Jesus, da palavra em nós, né? Trabalhar essa questão de anular o pacto da morte. Por isso que eu li e vou repetir: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno vai ser substituído. O que eu quero falar de aliança com a morte e acordo com o inferno? É o meu pecado. É o nosso pecado, que é uma aliança com a morte e um pacto com o inferno. É isso. Isso é uma coisa que vem lá de Adão. E eu estou debaixo nós estamos debaixo dessa mesma maldição. Por isso precisamos de Jesus. Precisamos aceitar Jesus, recorrer a Ele, para que seja anulada a aliança com a morte, seja anulada, e o acordo com o inferno seja substituído. Amém, queridos? É a Bíblia que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? É essa palavra. Se você quiser, marca aí o versículo 18, essa primeira parte, tá? Que é muito importante para nós, né? E então verão que as falsas seguranças são insuficientes e o povo deve parar de zombar, porque o povo estava zombando demais da conta quando eles ficavam se entregando
ao pecado e à prática pecaminosa. Agora, do versículo 23 para baixo, irmãos, até o último, o profeta Isaías vai proferir uma parábola do agricultor, e de uma maneira muito bonita, ele vai encerrar este capítulo, né, mostrando que Deus ensina seu povo com sabedoria. O último versículo 29 vai dizer assim: tudo isso procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Irmãos, é muito bonito ver que aqui ele está falando de um agricultor, a forma como um agricultor prepara a terra, ele lança certas sementes, tem certas sementes, está dizendo aqui, que o agricultor lança e ele pode passar com a roda do carro. Naquela época, arava era com um animal, essas coisas, e até hoje também nas grandes plantações, eu vou lá para a casa da minha filha e eu vejo, os caras têm lá aquelas máquinas do tamanho dessa parte assim da igreja, umas rodas mais altas do que a gente, eles passam no meio da plantação, tem lá os bequinhos para as rodas passarem, pode passar, pode pisar, tem plantação que não faz diferença, muita diferença você pisar nela, milho, outras coisas maiores lá. Porém, aqui está dizendo que tem planta, tem grãos, o coentro e mais uns outros que citam o nome aqui, que se jogar a semente, não pode passar a roda do carro, porque se passar vai ter problema. Até o trigo ele diz assim, você pode até passar com a roda do carro, porém, não vai moer o trigo, e o trigo para a gente comer, precisa ser moído, não é assim? O trigo sai de lá um grão, só que ele precisa ser moído. Então aqui, irmãos, ele usa a analogia de uma agricultura, de um agricultor, para poder mostrar que Deus é sábio, e sabe dessas diferenças, sabe dessas coisas, e Ele é que está ensinando o seu povo, e me ensinando e te ensinando com grande sabedoria, né? Cada colheita exige um tratamento específico, assim como cada situação da nossa vida, existe também um modo de Deus agir para poder melhorar e para poder nos colher de nós o melhor que a gente tem. E eu volto, tudo é na mente, tudo é no coração, tudo começa aí. Por exemplo, se você está aqui hoje, você não está aqui só porque você falou eu vou, porque você se arrumou e veio, mas existe aí um operar tremendo de Deus na tua mente, no teu coração, que te convenceu a fazer isso, e você veio e se entregou. Outros resistiram, não vieram. A mente da gente, irmãos, é uma oficina maravilhosa de Deus, mas pode ser também uma oficina terrível do diabo, quando ele começa a nos colocar coisas ruins, né? Assim, podemos dizer nós, aí eu estou falando nós que já fomos entregues à bebida alcoólica, né? Às práticas pecaminosas, aqueles que já foram entregues ao adultério, ao alcoolismo, às bebidas, aos mais diversos vícios, aqueles que já foram entregues à mentira e hoje não são mais, estão vivendo esse momento maravilhoso na presença de Deus, sabe o que é que a palavra está dizendo, isso que diz que Deus, como agricultor, sabe como é que deve plantar cada coisinha, é incrível, tá? Lá em casa tem umas plantas, mas tem muita formiga, lá não dá muita coisa, mas o Tiãozinho de vez em quando me socorre com produto para matar a formiga, e eu tenho que chegar de noite, olhar onde é o caminho da formiga e jogar os remédios, e eu, um pé de banana lá, que dava aquele cacho e morria. Tiãozinho foi e me explicou, mandou um vídeo, joga esse produto aqui, pastor, mas ele já deixou claro para mim, banana não gosta de muita água, mas porém, eu tinha um pé de coco lá também, que toda vez que ele dava o cacho de coco, ele morria, eu vou jogar o produto, aí o Tiãozinho já fala diferente, pastor, coco gosta de muita água. Mas que coisa é essa? O coco tem que aguar muito, a banana não pode, que morre, estraga a banana. E isso que esse texto está dizendo aqui para nós, irmãos, que para cada planta existe um tratamento. Se eu colocar um regador no pé de banana, eu vou matar a banana, mas se eu colocar no coco, eu vou adquirir coco bom. É uma coisa, você não pode confundir. Então isso está dizendo aqui, Deus sabe tratar cada coisa. Então, irmão, eu sou diferente de você, cada um de nós é diferente, até o último lá. Porém, Deus, irmãos, Ele sabe, esse aqui precisa de muita água. Não, esse aqui já não precisa de muita. Não, esse precisa de um pouco mais de sol. Não, esse aqui precisa de sombra. Já viu aquela planta que você tem que tomar sol só um pouquinho durante o dia? Não é? Então, irmãos, assim sou eu. Eu tenho uma mente, você tem uma mente diferente. Eu
suporto coisas que você não suporta. Isso quando é trazido para dentro do lar. Então, o marido tem uma estrutura, a mulher tem outra, e os filhos têm outra totalmente diferente. Eu não sei aqui quem teve 2, 3 filhos, e puderam ver que na mesma fábrica sai menino totalmente diferente. Tem alguém que tem assim, compara lá, fala, nossa, esse menino não tem nada a ver com o outro, não é? Nem parece que é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Por quê, querida? É isso que está dizendo aqui, cada planta precisa de um cuidado, de um tratamento, e Deus cuida de mim, cuida de você, e mais uma coisa é padrão, que é o que Ele espera de mim e de você. O que Deus espera de mim e de você? Produzir. O pezinho de banana não pode levar água, mas eu quero que ele dê banana, por isso que eu estou cuidando dele. O pé de coco tem que levar muita água, mas eu quero tirar dele o fruto. A única coisa que nós queremos é da banana, da manga, da jaca, do milho. É uma coisa, irmãos, é que ele produza e dê fruto. Então o que Deus está esperando é que você produza e que você dê fruto. Mas você é diferente de mim, diferente do outro. Então o modo de Deus me regar, cuidar de mim, é diferente do modo dele regar e cuidar de você. A gente só precisa submeter. Amém, queridos? É isso que está dizendo aqui, que o povo de Israel podia confiar que Deus é rico e tremendo em sabedoria, né, para poder tratar, né, do seu povo. Para concluir, entre muitas formas de concluir, irmãos, os 2 capítulos de Isaías revelam tanto o julgamento quanto a misericórdia de Deus, enfatizando a necessidade de ouvir e seguir as instruções de Deus para alcançar a verdadeira segurança e prosperidade. Então, qual que é a sua missão hoje aqui então? Sair daqui com o coração disposto, eu quero ouvir a instrução, quero ouvir o que Deus quer de mim, porque Ele vai me tratar diferente que trata o outro. Ele vai falar para mim coisas que precisa melhorar em mim, que não vai falar com o outro. O outro tem outras intimidades na alma e no coração, que Deus vai falar com cada um. Olha, meu filho, isso aqui precisa melhorar. Continua do jeito que está aqui, que está bom, mas precisa melhorar. Então a gente, irmãos, aqui é um jardim, é uma plantação de Deus. Amém, queridos? Cada um de nós aqui é uma planta, e cada um de nós tem um valor tremendo. A única coisa que Deus quer, eu quero tirar fruto dali, daquela vida, e é por isso que o Senhor, e nesta noite, mais uma vez, né, cuida de nós através da palavra. Amém? Deus te abençoa, te guarda, te fortaleça. Senhor, mais uma vez, nossa gratidão a Ti pela palavra. As advertências que o Senhor deu a Israel servem muito bem para cada um de nós. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, purifica-nos, é o que nós desejamos e o que o Senhor deseja, que a nossa mente seja tratada, cuidada, trabalhada pelo Senhor, assim como um agricultor sabe cuidar de cada espécie de planta de maneira especial, o Senhor possa cuidar de cada um de nós de maneira especial, nos ajudando a desenvolver a fé e a graça do Senhor a cada dia. Mais uma vez, eu te agradeço e peço que nos dê uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe você, em nome de Jesus.